você precisa ser obstinado pelo melhor. Isso é um diferencial competitivo que pode ser determinante para a sua aprovação. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é João Pedro, eu passei em primeiro lugar em Medicina na UFRJ pelo Enem 2025. E com certeza uma das coisas que me fez chegar a esse altíssimo nível foi ter obsessão pelo melhor, pelo primeiro lugar, pelo altíssimo desempenho. Antes, em 2024, eu era uma pessoa comum, basicamente. Eu não tinha um método de estudo muito claro, eu tinha uma mentalidade de querer passar assim só na raspa da raspa, assim, só quero uma vaga. Eu tava fazendo continha pra ver se eu passava na lista de espera. E até pouco tempo atrás, tipo 2 anos atrás, eu não queria medicina. Eu queria fazer engenharia da computação. Só aí você vê que são trajetos completamente diferentes, engenharia e medicina. E isso evidencia que eu não tinha um plano de estudos muito claro, uma trajetória de vida muito clara. Só que aí, a minha rede de apoio, no caso dos meus pais, eles começaram a implantar a ideia na minha cabeça de que por que você não mira no mais alto nível? Por que você não mira no mais alto desempenho? Você pode fazer medicina. Se você não quiser escolher medicina, você tem uma alta variedade de cursos para você escolher depois. E eu comecei a perceber isso e faz muito sentido. Você precisa mirar no mais alto nível para você poder escolher depois. Ah, mas eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho ninguém que me dê conselhos, não tem ninguém que me apoie. Tudo bem, eu estou sendo essa pessoa, estou te dizendo nesse exato momento. Eu vou ser essa rede de apoio e vou falar o que você precisa ouvir. Você precisa ser obcecado pelo melhor. Sem isso, você não vai num lugar tão longe. Sem isso, sem uma meta muito clara, sem um direcionamento, você vai demorar muito tempo para poder chegar no seu objetivo. E aí, parafraseando a ideia da Priscila Castelo Branco, que foi uma pessoa que fez a plataforma SAD junto comigo no Enem 2025, cara, foi normalizado a derrota nesse mundo de vestibular. E você não pode normalizar a derrota. Cara, você vai fazer 4 anos de cursinho, 6 anos de cursinho. Tudo bem, você olha essas pessoas e vê que é uma história muito bonita, de insistência, superação. Mas, irmão, essa história precisa ser a sua? Não precisa ser a sua, cara. É só você botar na ponta do lápis. Você gostaria que a sua história fosse alguém que estudou no mais alto nível, que chegou assim em um ano, evoluiu drasticamente, ou que você levou quase uma década inteira para passar? Mas uma coisa eu também preciso dizer. Para você ter essa vontade de ser o melhor em todos os aspectos, de ser o top 1 da ampla concorrência, ou o top 1 da sua modalidade, como queira preferir, você tem que ter personalidade. Não é algo que se desenvolve da noite pro dia. E uma das coisas que eu vi na minha preparação que a personalidade começa a vir depois de uma frustração. No Enem 2024, quando eu não passei para medicina, eu fiz 146 acertos em 2024 e eu fiquei muito frustrado com isso. Eu achava que eu tinha capacidade de passar em medicina direto do ensino médio, só que eu não consegui. Eu percebi que eu teria que fazer mais um ano porque medicina na UFRJ com 147 acertos é extremamente raro de conseguir. Não vou dizer que é impossível, mas é extremamente difícil. Então eu percebi que eu teria que fazer um estudo de novo ao longo do ano e dessa vez eu já tava com a mentalidade, cara, eu preciso ser melhor que todo mundo. Nessa época eu ainda tava nessa de querer contar pontinhos de lista de espera e tudo mais, porque eu só queria estar lá dentro. Só que em 2025 eu comecei a desbloquear uma nova mentalidade de querer ser perfeito em todos os aspectos do meu estudo. E o resultado disso foi que nas 3 primeiras semanas da minha preparação, que comecei no final de janeiro, eu vi todo o ciclo de nivelamento da plataforma SAD. Para você que não sabe como a plataforma SAD funciona, tem os ciclos de desempenho e os ciclos de nivelamento ao primeiro, né? São as aulas base para você pegar uma tração na hora de estudar, né? Começar a entender como que o sistema de estudos funciona. Só que o ciclo de nivelamento 2025 tinha sido gravado em 2 meses, então basicamente eu vi 2 meses de aula em 3 semanas. Então é essa mentalidade de você querer ser melhor, de ir na frente das pessoas que você precisa ter. Você precisa fazer o que as pessoas não fazem. Vamos lá, voltando para a parte dos 5 anos de cursinho que as pessoas fazem para passar em medicina. Vamos lá. Se foi normalizada a derrota nesse nicho de vestibulares de fazer 3, 4, 5 anos, se isso é normal, cara, olha a oportunidade que você tem. Você tem
a oportunidade de não ser normal, de ser diferente, de fazer 1 ano, no máximo 2. No máximo. Se você tá partindo do absoluto zero. Com 1 ano de estudo, assim, bem intencionado, dá pra passar em medicina tranquilamente. Tranquilamente. Com umas 6, 7 horas de estudo muito boas, você tem uma preparação, assim, de alto nível muito boa. Então, agarre essa oportunidade de ser diferente. Porque, assim, vamos botar na ponta do lápis agora, vamos ser sinceros. A matéria do Enem é de ensino médio. O ensino médio, ele passa todo o conteúdo em 3 anos. Mas vamos lá. Suponhamos que a escola passou todo o conteúdo. Eu sei que tem circunstâncias de escola pública que não é passado todo o conteúdo, mas vamos supor que é feito toda a grade curricular do Enem passado nos 3 anos de ensino médio. Se você for parar pra ver, a escola geralmente, como é que é o ambiente? É 6 horas de aula, você tem que ir pra escola às 7 da manhã e voltar 1 hora da tarde, botar aqui um cenário fictício, e dessas 6 horas que você tá na escola, 3 horas são de resenha, não tem conteúdo, não tem estudo produtivo. Você admita isso. Não tem esse estudo pesado de você aprender o conteúdo de fato, tanto que muita gente estuda só pra prova e acaba esquecendo o conteúdo depois. Então, assim, se você tivesse um estudo muito bom, 2 anos já era suficiente pra ver toda a matéria do ensino médio. Tá, mas você pode dizer assim, eu não tenho um gatilho muito forte, uma frustração que me desbloqueia assim imediatamente a mentalidade de ser o melhor, de alto desempenho, de ir com vontade de atacar todos os conteúdos que eu preciso. O que eu posso fazer então? Tem coisas na sua vida com certeza que você não está satisfeito. Seja por condição financeira ou por realização profissional. Alguma coisa você pode transformar por meio da educação, por meio da faculdade, e você pode usar isso como combustível inicial. Por exemplo, pessoas que são de classe média. Vamos admitir aqui, se você pudesse escolher ser classe alta, você escolheria ganhar mais dinheiro. E isso seria muito mais fácil, muito mais viável se você fizesse a faculdade de medicina, se você conseguisse realizar, concretizar esse sonho. Então já é um gatilho que você pode utilizar. Fora os outros também de querer dar uma vida melhor para os seus pais, eu não sei, você pode ter vários motivos, mas com certeza um você tem. E você pode usar isso para você desbloquear a mentalidade de alto desempenho. Isso vai fazer muita diferença. Uma coisa que eu percebi é que ao longo do tempo, essas frustrações acabam que não são suficientes por si só. Às vezes, você precisa de um novo estímulo, e às vezes esse novo estímulo vem por uma nova frustração. Isso é muito bom, inclusive, porque te tira da zona de conforto de novo. Em abril de 2025, eu tive a minha frustração de não ser reconhecido pelo Pedro Assad. A gente tinha um grupo mais fechado do Protocolo Medicina, onde ele tinha mais contato com os alunos, e eu tentava ser um destaque naquela turma e eu não conseguia, porque eu acabava tendo um estudo que estava bom já naquela época, só que ainda não estava totalmente blindado, não era de altíssimo desempenho. Então eu olhei aquilo e falei, eu vou fazer o Pedro Assad me enxergar. Essa frustração aqui eu vou usar como combustível, porque uma hora ou outra eu vou fazer um estudo tão bom, tão bruto, tão sólido, que ele vai me enxergar e ele vai me notar. Seja pelo meu desempenho ou seja pelo meu método de estudos. Alguma coisa vai acontecer. E é isso que eu recomendo que você tenha também. Alguma frustração no meio do ano que te impulsione mais ainda a atacar com mais intensidade os estudos. Vamos lá. Dar um exemplo aqui. Você fez um simulado no meio do ano e acertou 140 acertos. Fez 40 em linguagens, 40 em humanas, fez 38 em naturezas e por alguma razão a matemática foi muito mal, foi uns 25. Vou botar aqui uns 145 acertos. E você estava numa crescente, chegando nos 150, do nada, pum, caiu muito acerto. Você vai olhar para aquilo ali, cara, isso é inadmissível, eu não posso usar, eu não posso fazer com que isso aconteça novamente. Então eu vou atacar com toda a minha força a matemática para isso nunca mais acontecer e eu consolidar pelo menos uns 35 acertos e daqui ir para os 40, 42, 45. É assim que tem que ser. Você precisa sempre mirar no mais alto desempenho. Ah, mas eu não preciso ser a média nacional. Eu sei que você não precisa ser a maior média nacional, mas isso de você sempre querer buscar a excelência em tudo que você faz, de você ser reconhecido, de ter um prestígio, de
ter um reconhecimento muito grande do esforço que você fez, vai ser um combustível incrível para a sua preparação. E uma coisa que pode estar acontecendo é você ter a falsa sensação de que está sendo excelente para passar em medicina. Tem muita gente que ouve, você precisa ser excelente para passar em medicina, e tem uma visão sobre isso. Só que muitas vezes essa visão de ser excelente ainda é insuficiente pelo que realmente significa ser excelente. Então, para garantir que não haja interpretações erradas, uma visão um pouco mais limitada do processo, mire sempre em ser o melhor, que isso aí você realmente garante uma preparação de alto nível e aumenta muito mais as chances de ser aprovado. Quando você desbloqueia essa vontade obsessiva de ser o melhor em todas as áreas, seja redação, linguagens humanas, o que for, você começa a ver que isso, atrelado a um estudo muito bem feito, começa a dar muito mais resultado. Você começa a perceber que a sua energia está sendo direcionada para o lugar certo. E tudo começa a fazer muito mais sentido. E é sobre isso também que eu trabalho muito na minha mentoria, de você desbloquear essa mentalidade de querer vencer todo mundo, de querer ser o primeiro lugar, independentemente do que você realmente precise. Então, se você quer ter uma preparação de alto nível com estudo estratégico acompanhado, individualizado, para você impulsionar o seu estudo de forma mais eficiente que você pode entrar em contato comigo pelo link aqui na descrição, que eu vou te dar muito mais detalhes de como uma preparação de altíssimo nível funciona. Eu vou estar te guiando nesse processo para você ter a garantia de que o seu estudo vai ser mais eficiente do que ele está sendo agora. Então é isso. Seja o melhor independentemente das circunstâncias. Foque sempre no mais alto nível, que você vai chegar em lugares muito mais longe e que você nem imagina. Fique com Deus, um abraço. Tamo junto.